aqui para mais um programa Fenômeno UFO aqui pela TV Mundo Maior. Hoje, é muito gostoso de nós anunciarmos aqui, a pauta é do telespectador. Isso nos agrada, nos envaidece, nos honra muito, que os nossos amigos telespectadores já estejam mandando sugestões aqui de temas para o programa. Então, o tema de hoje foi sugerido pelo nosso amigo telespectador, o Germano Barbosa. Pena que ele não colocou de onde ele é, qual o estado, qual a cidade. Então nós pedimos a gentileza aos telespectadores, coloque o seu estado, a sua cidade, para que a gente possa mencionar aqui. E a sugestão do Germano Barbosa é justamente um dos maiores enigmas modernos dentro da ufologia, que são os círculos nas plantações. Aqui no Brasil eles são muito conhecidos como os círculos ingleses. Mas, na realidade, eles ocorrem em diversas partes do mundo, como nós vamos ver já já, não só na Inglaterra. Inclusive, aqui no nosso país também nós vamos mostrar alguns exemplos de círculos nas plantações. É uma coisa curiosa, muitas pessoas pensam que os círculos são um fenômeno atual. Não são. Apesar de elas terem se tornado notícia para a mídia a partir da década de 70, já existem exemplos de círculos em plantações, de desenhos em plantações, desde o século XVI. Portanto, desde o ano de 1500, foi quando Cabral chegou aqui ao Brasil, já ocorriam círculos na Europa. A única diferença é que os círculos naquela época eram associados a uma entidade demoníaca, a uma entidade denominada demônio ceifador. Foi encontrada uma tábua retratando essa entidade, era uma entidade de aparência demoníaca, meio animal, meio humana, com um instrumento de corte, a foice, a famosa foice, também associada ao símbolo da morte. Mas esse demônio ceifador foi a primeira figura a quem foi atribuída o surgimento desses desenhos, ou como também nós podemos chamá-lo assim mais tecnicamente, de agriglifos, ou símbolos agrícolas ou implantações. Um outro caso também registrado na Inglaterra, fez parte até de uma matéria de um jornal, o jornal Nature, da Inglaterra, em 1880, ele narra o surgimento de estranhos círculos nas plantações na Inglaterra. Então, como nós vemos, o fenômeno é muito antigo, tem pelo menos 5 séculos, no mínimo, que nós saibamos. Talvez tenham existido até outros casos que não foram registrados ao longo da história, ou talvez tenham sido associados a outros tipos de fenômenos na época, tenham sido esquecidos. Mas os círculos nas plantações não surgiram de modo complexo, como muitas pessoas imaginam. Eles começaram de modo bem simples. Nós temos, nesses últimos 30 anos de pesquisa ufológica, a feitura de 10 mil círculos. Então, em 30 anos, nós tivemos 10 mil agriglifos feitos nas nossas plantações. Por ano ocorrem 200 desses desenhos nas plantações do mundo, sendo que 150 só na Inglaterra. Não se sabe ao certo o porquê dessa preferência de quem faz esses desenhos, essas marcas nas ilhas britânicas. Fato ou não, eles ocorrem muito na região sul das ilhas britânicas, e muitos associam a presença desses desenhos ao que eles chamam de cinturão místico, do qual estaria incluído a região de Stonehenge. A Stonehenge é aquela série de pedras alinhadas, muitos dizem que seria um calendário associado aos druidas, teria milhares de anos. Existem outros monumentos naquela região. Alguns teorizam que nessa região ocorreria algum tipo de portal dimensional. Talvez ali as energias telúricas da Terra seriam mais sutis e favoreceriam essa ligação com outras dimensões. É dito também a respeito disso na região do Triângulo das Bermudas.
Outro detalhe curioso, né? Esses desenhos, essas marcas não ocorrem apenas nas plantações. Elas também ocorrem em locais arenosos, também em locais onde existem gelo, né? Gelo sólido, né? Lagoas congeladas, já foram encontrados desenhos, o gelo é derretido, às vezes grossas camadas de gelo, né? De diversos centímetros de espessura, aquilo sofre algum tipo de efeito térmico e é criado naquele círculo, aqueles desenhos, também no gelo. Né? Então, como nós vemos, né, não apenas nas plantações ocorrem esse tipo de desenho. Mas como nós falamos no início aqui do programa, né, os desenhos começaram de modo bem simples. Nós vamos ver aqui, né, dois desenhos que foram encontrados, dois círculos aqui na Inglaterra, em 1986. Né, nós vemos, são dois círculos concêntricos, né, bem simples. Né, nós vemos o capim dobrado. Detalhe curioso, né, os verdadeiros círculos, né, eles não, os caules dos vegetais não quebram. Eles são dobrados por efeito de micro-ondas, ou seja, o vegetal é aquecido de dentro para fora, o caule é aquecido de dentro para fora, o vegetal dobra, né? Ele dobra e a planta continua crescendo no sentido horizontal, não mais vertical. Ela dobra e continua crescendo. Outro detalhe curioso, parece que ocorre uma hiperadubação do solo. O solo no interior do círculo, né? A planta naquele local ela tem um crescimento 4, 5 vezes maior do que os vegetais que ficaram fora do círculo. Nós vamos continuar com o assunto círculo logo depois do nosso intervalo, mas antes do intervalo, o nosso quiz de hoje. Né? Se você prestou atenção, a resposta é bem fácil. E a pergunta de hoje é: o que caracteriza, né, a visita, né, de ufos nas plantações? Alternativa A: o caule da planta é dobrado sem quebrar. Alternativa B: os extraterrestres deixam objetos no local. Alternativa C: há indícios de pegadas alienígenas no local. Se você prestou atenção, você já sabe a resposta. Então damos a resposta do quiz no nosso último bloco. Já voltamos depois do nosso intervalo com mais fenômeno UFO, mais círculos. Até já! Estamos aqui para o nosso segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje, pauta do nosso amigo telespectador, né, o Germano Barbosa. Bom, nós estávamos comentando a respeito dos círculos no primeiro bloco, vamos continuar aqui. Nós vamos ver mais duas imagens, ocorrida uma nos Estados Unidos, nós vamos ver em solo arenoso, foi aquilo que nós falamos no início. Depois outra, em 1969, já numa plantação também nos Estados Unidos. Vamos ver outra imagem aqui em 1986 no Japão. Aí nós vamos ver um detalhe curioso, o capim foi torcido no sentido do campo eletromagnético da nave. Né? Em alguns casos socorre. Né? É como se uma mão gigante pegasse os vegetais e os torcessem naquele sentido. Nós vamos ver aqui também um outro exemplo desse em Thule, na Austrália, em 1965. A partir de um certo tempo, né, os círculos passaram a se tornar bem mais complexos. Nós vamos ver aqui, né, um círculo em McHugh, né, na Inglaterra. Né, ele parece praticamente uma pequena medusa oceânica, né, círculo em Milk Hill, na Inglaterra. Vamos ver outro aqui em Alton Barnes, em 2004. Também nós vemos ele bem elaborado. Mas vocês vão ver como vai ocorrendo não só na Inglaterra, mas em diversas partes do mundo isso. Nós vamos também ver outro aqui ocorrido em plantações na República Tcheca. Né? Outro em Wiltshire, também na Inglaterra. Nós vamos vendo aqui, existe uma miríade muito famoso, né? Ocorreu também aqui na Inglaterra, né? Em Schwarzschild, né? Nós vemos um ET ao lado de um código binário. Até hoje, né? Apesar desse desenho na plantação ser muito polêmico, ainda não se conseguiu provar que ele é uma fraude. Ele continua sendo autêntico, ele mostra um rosto
tipicamente extraterrestre, daquele ser tipo Grey, em uma tabela de código binário. Isso é usado em computadores, né? Nós vamos ver aqui, né, outro círculo bem elaborado em Wilter Burnett Stoke, também na Inglaterra, né? Outro mais elaborado também, ele parece um bando de aves, também em Sotfield Steve Hall, também na Inglaterra, né? E nós vamos ver uma imagem bem curiosa, né? É uma imagem que é um escrito sumério, uma civilização antiga, né, habitou a região da Mesopotâmia há milhares de anos. E esse desenho elaborado, né, no solo tem o seguinte significado, né? Os deuses por quem tu choras estão retornando, né? Muitos falam, né, que os sumérios tiveram contato com seres extraterrestres denominados Anunnaki. Aí vem esse desenho na plantação. Será que os Anunnaki estariam anunciando seu retorno aqui ao nosso planeta? Nós vamos ter que aguardar para ver isso, se isso vai ser uma realidade ou não. Um outro interessante, né, durante a década de 70, 1977, a sonda Pioneer levou uma placa de ouro com um casal humano, né, diversas amostras de nossa cultura, como música, artes, né, artes cênicas, né, teatro, uma série de coisas. E se um dia essa sonda fosse encontrada por seres extraterrestres, para eles terem uma noção, né, de como é a cultura humana, como é um ser humano, e inclusive também fala que esse veículo veio do terceiro planeta do sistema solar. Impressionante, né? Pouco tempo depois ocorreu uma resposta dessa mensagem, a mensagem aqui do projeto de comunicação com extraterrestre que foi colocado a bordo da Pioneer, né? Nós vemos a marca no solo, ali está contido um humanoide, né? Um ser de forma muito parecida com o humano, mas algo diferente, uma amostra do seu DNA que incluiria também não apenas moléculas de carbono, mas também de silício, né? Um código genético um pouquinho diferente do nosso, mas numa forma humanoide, cabeça, tronco e membros como a nossa. Curiosamente, né, o pessoal da NASA, né, ficou na expectativa de uma resposta. Parece que esta resposta já ocorreu, né, na forma desse desenho, na plantação feito na Inglaterra, né, por seres com algumas características, né, diferentes das nossas. Agora nós vamos ver alguns círculos falsos, eles existem também. São feitos por pessoas, mas em relação aos extraterrestres eles seriam bem mais simples, né, porque ocorre a quebra dos vegetais. Ao contrário dos círculos nas plantações originais, né, os feitos por pessoas, eles quebram, eles colocam pranchas de madeira, né, e vão pisando em cima de modo espalhando seu peso, dobrar as plantas, mas muitas quebram. Encontram-se pegadas no local das pessoas, ou nas imediações, coisa que não ocorre nos círculos verdadeiros. Outro detalhe, existe em muitos casos uma energia residual. Ela afeta os nossos equipamentos eletrônicos. Câmeras de vídeo não funcionam, câmeras fotográficas também não. Às vezes gravadores também não conseguem funcionar quando estão dentro do círculo. Houve casos de pessoas que tiveram um início de desdobramento. Devido a essa energia residual, a pessoa sentia como se fosse sair do corpo. A descrição que ela faz, né, seria um efeito quase que mediúnico. Isso talvez esteja associado ao forte campo eletromagnético no local. Não podemos esquecer que o nosso cérebro é extremamente sensível a campos eletromagnéticos de alta intensidade. Nós sabemos que causam uma série de interferências no funcionamento do cérebro humano. Então, esses seriam os detalhes, né, que separam, né, ou diferenciam os círculos feitos por entidades extraterrestres de outros, né, feitos por seres humanos. Detalhe também curioso, né, nós temos também círculos no Brasil, né?
Nós temos na região de Ipuaçu, em Santa Catarina, surgiu um círculo simples, né? Nós vemos dois círculos concêntricos, né? Nós temos também em Buritama, né? Foi enviado por uma ouvinte telespectadora nossa também, né? Porque ela escuta o programa de rádio, assiste o programa de TV, aqui é a Érica Domingues Caldeira. Esses círculos surgiram nas plantações da família. Né? Inclusive, seu pai era cético a respeito do assunto ufologia, né? Mas aí, depois dessa experiência, ele passou a se tornar profundamente interessado no assunto ufologia. E uma foto aqui de OVNI muito interessante, formando círculos, aqui nós vamos mostrar aqui agora. Nós vemos UFOs sobrevoando a região e criando aqueles círculos. Então vamos fazer aquele convite que nós fazemos sempre. Conheça a iniciativa aqui, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Tanto nos tem ajudado e tanta surpresa tem trazido aos nossos associados, tanto aqui da TV Mundo Maior, como da Rede Boa Nova de Rádio também. 0800 12 18 38, né? Você vai receber todas as informações das simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Filice, associe-se, sua pequena mensalidade vai estar nos ajudando aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova a fazer programas cada vez melhores. Conheça essa iniciativa, 0800 12 18 38. Já voltamos para o nosso último bloco, resposta do quiz, resposta de e-mails e como você pode entrar em contato com o nosso programa aqui. Então, até já. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje, né? Vamos para a resposta do nosso quiz de hoje, né? Então, se você prestou atenção, né, no tema de hoje, né, na pauta sugerida pelo nosso amigo Germano Barbosa, você já matou a resposta do quiz. Então, a pergunta do quiz hoje era: o que caracteriza a visita de naves extraterrestres, de UFOs, né, nas plantações? Alternativa A: o caule da planta é dobrado sem quebrar. B: os extraterrestres deixam objetos no local. C: há indícios de pegadas alienígenas. Se você prestou atenção, né, os verdadeiros círculos não possuem marcas de nenhum tipo, de pegadas de veículos, de nada. Então, a alternativa certa é a alternativa A. O caule da planta é dobrado sem quebrar. Esse é um dos motivos que deixa os pesquisadores atônitos, pasmos, né? Essa é uma das características dos círculos verdadeiros. Então, vamos para os e-mails de hoje. O primeiro aqui é da minha amiga Kátia, aqui de São Paulo. Ela disse que espera a semana passar ansiosamente aqui para estar nos acompanhando. Obrigado, viu, Kátia, em nome de todos aqui, né, pela sua audiência aqui conosco. Então, a pergunta que você nos faz é a seguinte: as dores que os abduzidos sentem poderiam ser eliminadas por uma civilização tão avançada. Então, por que elas deixam, né, que as pessoas passem por isso? Talvez não se incomodem com as dores, assim como não nos incomodamos com as cobaias do laboratório? Seria essa a questão? Abraço, obrigado. Agradecemos nós, viu, Kátia? Olha, Kátia, um dos maiores problemas, né, nesse relacionamento com seres extraterrestres é que nossas fisiologias diferem. Então, muitas vezes, eles fazem um exame sem ter noção de que aquilo vai causar dor. Um exemplo disso, nós narramos o caso Beth Andreasson aqui. E um dos seres introduziu uma agulha no seu umbigo para fazer teste de gravidez. E ela gritou de dor, né? O ser ficou totalmente surpreso com isso. Ele não esperava que ela fosse sentir dor naquela região com aquele exame, né? O que mostra uma fisiologia diferente. Para aquela civilização, talvez aquele exame não traga dor alguma. Então, um dos motivos, Kátia, seria a diferença de fisiologia deles, a deles com a nossa. Tá? Existem alguns casos, talvez, que para teste de sensibilidade da pessoa é necessário que ela sinta a dor, né? Para que eles possam, né, realizar o seu exame sem causar algum dano no nosso organismo. Tá? Eu acredito nessa possibilidade. Existem muitos casos, né, que a dor é eliminada no ato. Né? A própria Betty Hill, né, durante o exame, quando ela sentiu dor, o ser colocou a mão aberta sobre a sua fronte, ela deixou de sentir dor imediatamente. Existem diversos casos, Kátia, onde isso ocorre. Basta o simples colocar de mão próximo à fronte da pessoa para que ela não sinta mais nada. Mas eu acredito, Kátia, que o motivo seja esse.
uma diferença da fisiologia e talvez para que não se cause um dano maior no organismo humano, né? Então, talvez através da demonstração de dor por parte do ser humano, eles vão saber dosar aquele exame que eles estão fazendo. Tá bom, minha amiga? Isso é hipotético, tá? A gente não sabe ao certo. Mas eu não acredito que eles venham até aqui ao nosso mundo apenas para nos torturar, tá certo? Eu acredito que façam parte de procedimentos e uma problemática ligada à diferença de fisiologia. Tá bom, Kátia? Então eu espero ter respondido sua questão a contento. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se a dúvida persistir, entre em contato conosco novamente. O nosso segundo e-mail aqui é do meu amigo Jaedson José Costa de Itanhaém, aqui no litoral sul do estado de São Paulo. Conheço a cidade, muito bonita a cidade de Itanhaém aqui em São Paulo, né? Belíssimas praias aí. Então vamos aqui à questão, né? Ele fala aqui que ele gostaria de perguntar qual é a minha opinião sobre a intenção da NASA de ir a Marte. Se eu acho possível, né, a ida a este planeta, né, mesmo que seja... que este seja de um grau evolutivo maior do que o nosso? Olha, meu amigo Jaedson, né? A nossa ida a Marte e quem sabe a outros planetas faz parte, né, do conhecimento humano. Né? Conhecendo outros mundos, a sua problemática, né? Por exemplo, porque Marte, que era um planeta com um clima muito parecido com a Terra, se tornou como é hoje, frio, seco. Então, só vamos saber disso indo até lá. E por que isso nos é importante? Porque conhecendo esses mecanismos que alteraram as condições de Marte, nós poderemos aprender e talvez tentar evitar que isso aconteça aqui. A mesma coisa, o mega efeito estufa de Vênus, que faz com que a temperatura seja de quase 500 graus. Né? Fora isso, Jaedson, nós não podemos esquecer, né, que a nossa Terra tem um tempo de vida. Daqui, quem sabe, a alguns bilhões de anos, uns 8 bilhões de anos mais ou menos, nossa estrela vai se expandir devido à queima de elementos mais pesados em seu núcleo, e planetas como Mercúrio, Vênus, Terra, provavelmente Marte também, serão destruídos pelo Sol, que vai aumentar de tamanho. Então, essas viagens vão possibilitar o nosso conhecimento na área espacial, para que com o tempo nós deixemos o nosso planeta, vamos ter que procurar uma outra casa, uma outra morada da casa do Pai, para que nós possamos residir. A Terra no futuro não nos dará mais condições de habitabilidade aqui. Então, por isso que é importante, Jaedson, a pesquisa espacial. Né? E outra, como existem indícios de presença extraterrestre em Marte, né, a NASA também tem um sério interesse, né, em investigar, averiguar isso lá. Né? Coisas que já são observadas pelos nossos engenhos automáticos lá, poderão ser analisados de melhor forma por astronautas humanos na superfície marciana. Tá bom, meu amigo? Então espero ter respondido sua questão a contento. Qualquer coisa, entre em contato conosco hoje. Antes de encerrarmos o programa, que estamos no finzinho, né? Se você quiser entrar em contato conosco, sugerir pauta, né? Ou tiver dúvidas, críticas, sugestões, né? Quiser entrar em contato conosco, você tem um modo muito simples. Você pode fazer por e-mail, né? É só entrar em contato com o programa, com Fenômeno UFO, né? Não tem programa, fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Aí você faz sua crítica, sua sugestão e sugere sua pauta aqui, como fez o nosso amigo Germano Barbosa aqui. Então, gente, estamos encerrando por hoje. Queria dar um beijo no coração de todos, desejar uma ótima semana e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO aqui na TV Mundo Maior. Um forte abraço e até lá.